Título 2º. Do provimento e da vacância. Capítulo 1º. Do provimento. Seção 1ª. Das disposições preliminares. Artigo 9º. Provimento é o ato de preenchimento de cargo público, com a designação de seu titular, e, far-se-á, mediante ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente de autarquias, ou de fundação pública. Artigo 10. Os cargos públicos serão providos por: Inciso 1º. Nomeação. Inciso 2º. Reintegração. Inciso 3º. Reversão. Inciso 4º. Aproveitamento. Inciso 5º. Readaptação, e Inciso 6º. Recondução. Artigo 11. São requisitos para o provimento em cargo público: Inciso 1º. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica. Inciso 2º. Ter completado 18 anos de idade, quando da posse. Inciso 3º. Estar no gozo dos direitos políticos. Inciso 4º. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 5º. Não registrar antecedentes criminais transitados em julgado, ou no caso destes, ter cumprido integralmente as penas cominadas. Inciso 6º. Provar, em exame de saúde, aptidão exigida para o exercício do cargo. Inciso 7º. Possuir a escolaridade exigida, e, quando for o caso, habilitação profissional formal para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Inciso 8º. Ter atendido às condições especiais, prescritas na lei que tratar das carreiras dos servidores municipais, para os cargos e suas especialidades. Inciso 9º. Ter sido habilitado previamente em concurso público, nos casos de provimento efetivo, e Inciso 10. Não ter sido demitido de cargo ou emprego da administração municipal dos poderes executivo ou legislativo do município de Hortolândia nos últimos 05 anos, em virtude de aplicação de sanção disciplinar determinada por regular processo administrativo disciplinar, ou sentença transitada em julgado. Seção 2ª. Do concurso público. Artigo 12. Concurso público é o processo de seleção para ingresso no quadro de servidores públicos, em cargo de provimento efetivo. Parágrafo 1º. A administração pública dos poderes executivo e legislativo poderá realizar a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do anterior, respeitando-se, para a convocação, a prioridade dos candidatos aprovados anteriormente. Parágrafo 2º. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação ou à admissão. Parágrafo 3º. É vedada a estipulação de limite de idade e sexo para ingresso por concurso na administração pública, observado o disposto nos artigos 39 e 40, parágrafo 1º, 2º, da Constituição Federal, nesta lei e na lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais. Parágrafo 4º. O período de validade dos concursos públicos, definido nos editais dos certames, será de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. Parágrafo 5º. O ato de convocação do servidor público deverá ocorrer antes do encerramento do prazo de validade do concurso. Parágrafo 6º. Poderão candidatar-se aos cargos públicos todos os cidadãos que preencham os requisitos previstos neste Estatuto e as demais condições previstas para cada encargo na legislação vigente e nos editais dos concursos públicos. Artigo 13.
O concurso público será de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do ambiente organizacional e da especialidade inerente ao cargo de provimento efetivo. Parágrafo único. Prescindirá de concurso a nomeação para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Artigo 14. A divulgação do concurso far-se-á, sem prejuízo de outros meios, através da publicação do respectivo edital no jornal, que publica os atos oficiais do município, ou no Diário Oficial do município e afixado na sede da Prefeitura Municipal e da Câmara dos Vereadores, no mínimo, 10 dias úteis antes do início das inscrições, devendo disciplinar pelo menos. Inciso 1º. A relação de cargos públicos a serem providos com sua respectiva remuneração. Inciso 2º. O número de vagas em disputa para cada cargo, bem como quantidade correspondente à reserva destinada a pessoas com deficiência. Inciso 3º. As atribuições e tarefas essenciais dos cargos. Inciso 4º. As exigências legais para preenchimento do cargo tais, como: alínea A. A escolaridade mínima necessária ao desempenho das atribuições do cargo, bem como as demais exigências complementares de habilitação ou experiência profissional, e alínea B. As demais exigências gerais, ou peculiares para assunção do cargo público ofertado no certame. Inciso 5º. Para o caso de pessoas com deficiência alínea A. Previsão de adaptação das provas, do curso de formação, se houver, conforme a necessidade especial do candidato, e alínea B. Exigência de declaração, feita pelo candidato no ato da inscrição, de sua deficiência, e de concordância em se submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional de saúde indicado pela administração municipal, e que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Inciso 6º. A descrição. Alínea A. Dos requisitos gerais para inscrição. Alínea B. Dos documentos que os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição. Alínea C. Dos critérios de desempate. Alínea D. Do conteúdo das disciplinas, que serão objetos das provas. Alínea I. Da natureza e forma das provas, do valor relativo, e o critério para determinação das médias delas, e alínea F. Das notas mínimas exigidas para aprovação. Inciso 7º. As fases do concurso público. Inciso 8º. O cronograma com previsão do horário e local de aplicação das provas, e se for o caso, da apresentação dos títulos, a ser confirmado em ato posterior. Inciso 9º. O prazo para apresentação de recurso, que desafia as suas notas, aos títulos, e os pareceres e laudos de saúde. Inciso 10. O valor e forma de pagamento de taxa de inscrição, e Inciso 11. A validade do concurso. Artigo 15. Os editais de concurso público fixarão o percentual mínimo de 5% de reserva de vagas para as pessoas com deficiência, bem como definirão os critérios de sua admissão, observando a compatibilidade da deficiência com as funções essenciais do cargo ou emprego público. Parágrafo 1º. Caso a aplicação do percentual, de que trata o caput deste artigo resultar em número fracionado, adotar-se-á o seguinte procedimento. Inciso 1º. Se a fração do número for inferior a 0,5, o número poderá ser desprezado, não se reservando vagas para pessoas com deficiência, e Inciso 2º. Se a fração do número
for igual ou superior a 0,5, o número será aproximado de modo que o número de vagas destinadas às pessoas com deficiência seja igual ao número inteiro subsequente. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo nos casos de provimento de cargo ou emprego público, que exijam aptidão plena do candidato. Parágrafo 3º. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne. Inciso 1º. Ao conteúdo das provas. Inciso 2º. À avaliação e aos critérios de aprovação. Inciso 3º. Ao horário e ao local de aplicação de provas, com condições para viabilizar a participação das pessoas com deficiência, e inciso 4º. A nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Artigo 16. A inscrição no concurso público será feita mediante preenchimento, sem emendas ou rasuras, de ficha própria e pagamento da taxa de inscrição pelo candidato devida, a título de ressarcimento das despesas com material e serviço. Parágrafo 1º. Será admitida a inscrição por procuração, na forma disciplinada no edital do certame. Parágrafo 2º. A inscrição também poderá ser feita pela Rede Mundial de Computadores. Parágrafo 3º. O pedido de inscrição ao concurso implicará no conhecimento e na aceitação dos elementos indispensáveis à inscrição. Parágrafo 4º. A inexatidão das afirmativas, a irregularidade de documentos ou outras irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente, implicarão conforme disposto no edital na eliminação do candidato do concurso público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. Parágrafo 5º. Em nenhuma hipótese, haverá devolução da taxa de inscrição, ressalvada a não realização do concurso público. Parágrafo 6º. No ato da inscrição, o candidato receberá um comprovante de pagamento. Artigo 17. Nos casos em que o candidato, na forma do edital, ao ser instado a apresentar os comprovantes das exigências do certame, não a satisfizer, mesmo que tenha sido inscrito e aprovado, será automaticamente eliminado do concurso. Artigo 18. Os candidatos habilitados deverão ser classificados em ordem decrescente da nota final, em listas de classificação por cargo e especialidade. Parágrafo único. Após a aplicação dos critérios especiais definidos em edital, em caso de empate na classificação, terá preferência, obedecido, no que se aplicar, o Estatuto do Idoso, sucessivamente o candidato que: Inciso 1º. Tiver maior número de dependentes conforme as regras do regime geral da Previdência Social. Inciso 2º. For mais idoso. Artigo 19. Todos os candidatos convocados, com deficiência ou não, deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao exame de saúde para admissão, que comprove sua aptidão para assumir o cargo e a especialidade. Parágrafo 1º. Após a convocação, as pessoas com deficiência serão encaminhadas a uma junta médica para verificação da deficiência alegada e a sua compatibilização com o cargo e a especialidade para o qual foi aprovado em concurso. Parágrafo 2º. O órgão responsável pela gestão de pessoal encaminhará à junta médica a descrição das funções do cargo e da especialidade para o qual as pessoas com deficiência estão aprovadas no concurso público, com a identificação do núcleo essencial das atribuições sem as quais não será possível o exercício do cargo e da especialidade. Artigo 20.
Para realizar o diagnóstico, necessário ao disposto no artigo anterior, a junta médica contará com especialistas, podendo, para tanto, utilizar convênios já celebrados com instituições especializadas, bem como solicitar apoio técnico do órgão responsável pela gestão de pessoal. Parágrafo 1º. Na hipótese da junta médica concluir pela não confirmação da deficiência alegada, encaminhará parecer circunstanciado ao órgão responsável pela gestão de pessoal solicitando sua descaracterização como pessoa com deficiência, para efeito do certame, e, neste caso, ao tomar ciência, o candidato terá direito ao recurso no prazo de 0,5 dias úteis. Parágrafo 2º. Na hipótese da junta médica concluir pela incompatibilidade da deficiência com a especialidade, o candidato estará automaticamente eliminado do concurso. Parágrafo 3º. O candidato eliminado do certame na forma do parágrafo anterior, poderá recorrer da decisão no prazo de 0,5 dias úteis contados da ciência do resultado, ficando a matéria técnica analisada pela junta restrita à análise, na forma do disposto nesta lei. Artigo 21. O disposto nos artigos 19 e 20, não exime o candidato das demais exigências previstas no edital do concurso prestado, bem como as deste Estatuto, inclusive quanto à avaliação probatória. Artigo 22. O poder público está obrigado a fornecer as condições para acesso ao local de trabalho, e para o desenvolvimento das atividades, que o servidor com deficiência deverá executar, conforme previsto no edital de concurso que o aprovou, dentro das possibilidades, limites e condições propostas pelos pareceres técnicos emitidos pela Junta Médica, e pelo Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho. Artigo 23. A reserva de vagas nos cargos e especialidades a serem preenchidos por pessoas com deficiência dar-se-á, em relação a cada edital de chamada de cada concurso público, observando-se o limite de vagas reservadas, e a ordem de classificação das pessoas com deficiência. Artigo 24. Escolhido o cargo, e a especialidade pelo candidato, conforme reserva de que dispõe o artigo anterior, a chamada do concurso público seguirá seu curso regular. Artigo 25. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, com base na reserva para pessoas com deficiência, será convocado com prioridade, sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. Parágrafo único. A nomeação do candidato aprovado em concurso na forma do caput deste artigo, obedecerá à ordem de classificação. Artigo 26. Ficam a Câmara Municipal, e a Prefeitura, pelos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, obrigados a publicar os atos oficiais de convocação, bem como a enviar correspondência aos candidatos, convocando-os para preenchimento de vagas nos seus respectivos quadros, nos prazos estabelecidos nos editais dos concursos. Parágrafo 1º. O envio da correspondência dar-se-á, por meio de aviso de recebimento no endereço fornecido pelo candidato, e o seu não recebimento pelo candidato, por qualquer motivo, não importará a este qualquer direito, não o isentando da obrigação de acompanhar as publicações oficiais. Parágrafo 2º. Ficam os órgãos incumbidos da realização do concurso público autorizados a incluir no valor da taxa de inscrição, a verba destinada ao envio das mensagens.